tema da Reforma Protestante, nós estamos comemorando neste final de semana o dia da Reforma Protestante, é o dia 31 de outubro, mas nós estamos comemorando hoje também no culto. Desde ontem estamos nas festividades, na celebração deste dia que foi tão importante e que também traz alguns desafios para nós. Então eu queria convidar você a assistir esse vídeo feito pela juventude da nossa igreja. A Reforma Protestante não foi um acontecimento do acaso, nem projeto de homens. Antes, foi concebida pelo próprio Deus, que escolheu um monge para que fizesse a diferença num ambiente tão homogêneo. A Reforma foi uma revolução que não só afetou a Igreja de Cristo, mas todo o mundo. Ela foi a transformação, não só de um sistema, mas de vidas. No cenário social, o progresso. Na filosofia, a inspiração. Na política, a honestidade. Na ética, o exemplo. E na teologia, o avivamento. Porém, mesmo a Reforma trazendo essa renovação, ela não foi aceita pelo sistema religioso da época. Os reformadores foram perseguidos, exilados e presos. Homens de Deus viveram para que hoje nós pudéssemos exercer a nossa fé. Não deixe que esse acontecimento tenha sido em vão. Lembremos da Reforma. Não deixemos que novamente a Igreja se distancie tanto do padrão dado por Cristo. Não volte às práticas que a Reforma tanto combateu. Não cesse a Reforma. Não cesse a Reforma. Não cesse a Reforma. Ela é constante. Ela é atual. E ela continua viva. Só com uma renovação constante em Cristo alcançaremos o real avivamento. Sim, a Reforma continua. 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 Há um lema da Reforma Protestante que é a expressão Igreja reformada sempre se reformando. Igreja reformada sempre se reformando. Eu queria ler com vocês o texto de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas
daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gostaria de destacar nessa noite uma expressão dessa declaração de Pedro de identidade da igreja, do que eles são. O verbo aqui usado diz: vocês, porém, são. E a expressão que eu gostaria de usar é sacerdócio real. Vocês são um sacerdócio real. Essa expressão sacerdotes ou sacerdócio real, podemos dizer que é uma das expressões também tão importantes deste momento da Reforma Protestante. Porque todos os princípios ou todas as solas, né, as somentes, as afirmações que nós ouvimos e trabalhamos durante esses domingos, falando das verdades da Reforma, precisavam ter eco, precisavam ter espaço para ser vivido na comunidade, na vida das pessoas. E há um grande e terrível inimigo que Lutero e todos os reformadores combatiam, que eu identifico como clericalismo. A mensagem do sacerdócio universal, ou sacerdócio de todos os crentes, que isso quer dizer que todos têm acesso a Deus, todos livremente podem ter o contato direto com Deus, sem a necessidade de termos intermediários ou pessoas que precisassem interceder por nós. Nós agora somos uns sacerdotes também, somos pessoas que podem ter este contato com Deus, com o Pai. Quebra ou atinge diretamente um confronto com o clericalismo religioso. Homens que tinham suas falências e suas dificuldades, seus pecados, se colocavam numa posição de intermediários entre Deus e o povo. E a mensagem do sacerdócio universal vem contra esse clero, esse grupo de pessoas que usavam da sua posição papal, dos bispos e padres e líderes religiosos, que afastavam as pessoas de Deus ao invés de aproximá-las de Deus. Por exemplo, na autoridade papal se perdoava pecados com pagamento de indulgências, taxas. Quem tinha recursos e condições era absolvido. Na punição de pessoas que pensavam diferente, se punia, se condenava hereges a serem queimados na fogueira por pensar diferente. Eles controlavam a vida civil. O Estado era submisso à autoridade papal, à autoridade da igreja. A igreja interferia diretamente nas decisões, na conduta civil, e nem sempre trazendo o padrão ou os princípios de justiça que são cunhados nas Escrituras. A autoridade papal também e dos padres e bispos trazia benefício próprio para a igreja também se enriquecia e se valia dessa posição de grandeza social e de grandes recursos, isso fazendo com que a mensagem do Evangelho ou do sacerdócio universal, de que todas as pessoas tinham acesso a Deus, tinham a oportunidade de ter um contato com Deus,
causasse um distanciamento. Ao ponto das pessoas entenderem que somente o sacerdote ou somente o ministério pastoral ou o clero é que tinha um chamado de Deus. E esse foi a grande sacada que os reformadores tiveram, de não restringir o chamado a pessoas que somente tinham a dedicação no tempo exclusivo para a religião, mas pessoas que em diversas profissões, em todas as suas atividades profissionais, poderiam ser chamadas por Deus no desenvolvimento da sua profissão. E isso era algo fantástico, isso era algo revolucionário. Mas isso marca a nossa igreja e marca a vida da gente até hoje. Nós somos cheios de clericalismo. A gente ainda pensa que chamado por Deus são só algumas pessoas, só os pastores, só líderes religiosos. A gente ainda pensa que só algumas pessoas têm uma oração forte. Aquelas pessoas que podem falar com Deus, ou que têm uma emoção diferente, ou se posicionam, têm uma postura. Como os sacerdotes usavam roupas diferentes, roupas sacramentais, filactérios, as suas roupas tinham uns babados, umas coisas diferentes, e eles representavam esse único grupo de pessoas que podia ter a presença de Deus. De uma certa maneira, o sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os cristãos, estava ameaçado. Deus ter chamado um povo para que pudesse proclamar as virtudes desse Deus, Deus ter chamado pessoas para que de várias maneiras e diversas maneiras pudesse transmitir a sua mensagem, estava completamente comprometida com esse clericalismo que causava barreiras para que as pessoas pudessem se dedicar a Deus. Há uma história de 3 homens, 3 funcionários que estavam quebrando pedras numa praça, à frente de uma praça. E eles pegavam uma pedra bem grande e quebravam essas pedras grandes, transformando em pedras pequenas, para que elas pudessem ser encaixadas e assim formar paredes. E alguém chegou para esses funcionários e fez a seguinte pergunta para o primeiro deles: o que você está fazendo? E ele respondeu assim: quebrando pedra, você não está vendo? Essa mesma pessoa foi para o outro funcionário e fez a mesma pergunta: o que você está fazendo? Ele respondeu: quebrando pedra para sustentar a minha família. E depois ele foi ao terceiro funcionário e perguntou: o que você está fazendo? E ele respondeu: quebrando pedra para construir uma linda catedral onde as pessoas vão poder ter conexão com Deus. Vejam só como a perspectiva muda de pessoa para pessoa, como a pessoa se vê na sua profissão. Ambos, todos os 3, estão quebrando pedras. Talvez fazendo a mesma atividade, mas a perspectiva, o olhar
é diferente. Nas pedras que você quebra por aí no seu trabalho, na sua função, na tua profissão, como você tem visto? Você tem visto talvez com essa amargura? Estou quebrando pedra, você não está vendo? Estou quebrando pedra para sustentar a minha família. Ou estou quebrando pedra para construir algo muito maior, onde pessoas vão poder se conectar com Deus. O clericalismo impedia as pessoas de perceberem a profissão como um instrumento que Deus estava dando ao povo, como uma capacitação que Deus estava dando às pessoas para que elas pudessem falar do amor de Deus. E hoje em dia nós temos sinais do clericalismo nos nossos dias. Por exemplo, a dependência de líderes personalistas, até mesmo dentro da igreja. Igrejas que dependem do que os seus líderes vão dizer ou pensar para poder se posicionar. Eu quero ouvir o que meu pastor fala sobre a identidade de gênero, qualquer coisa assim, para poder me posicionar. Pastores que usam isso para poder manipular pessoas, talvez indicando ou dizendo: nós temos que votar fechado com o fulano de tal nas próximas eleições. Pessoas que talvez não se posicionam moralmente diante de algumas situações e circunstâncias, mesmo sabendo que a palavra de Deus lhes pede isso. Clericalismo nós vemos em exigências de alguns sacrifícios, ou até mesmo pessoas que estão comprando bênção, talvez com a sua oferta, com o seu dízimo, numa tentativa de manipular a graça de Deus, ou o amor de Deus, ou o favor de Deus. E aí elas barganham, elas trocam, elas vivem numa meritocracia, quer dizer, um mérito. Olha, eu mereço, eu fiz isso, eu sou bonzinho, então eu mereço ganhar alguma coisa. Se vende oração, pessoas vendendo oração. Olha, eu vou orar por você 1 hora, eu vou jejuar por você. Você não precisa jejuar, vem aqui que eu que jejuo por você. Você não precisa orar, eu que oro por você. E tantas outras situações que adoecem o corpo de Cristo e enfraquecem a graça, idolatram líderes e descaracterizam a pessoa de Deus. Muitas pessoas não querem saber do Evangelho, ou de Deus, ou da igreja, porque elas olham para a igreja assim. Talvez você tenha algum amigo, algum parente ou alguma pessoa que é completamente desconfiada dos crentes por causa dessas manipulações midiáticas, por causa do Evangelho sendo transformado num produto onde as pessoas podem comprar e serem beneficiadas por isso. Mas o apóstolo Pedro, diante de circunstâncias bem difíceis, de perseguição, a igreja no primeiro século vivia uma fuga, uma perseguição sobre os cristãos. Eles fugiam do Império Romano. Alguns eram punidos como hereges, alguns eram punidos como pessoas revolucionárias que ameaçavam o governo. Alguns eram jogados aos leões.
E essa igreja que nasce no meio do sofrimento é chamada da igreja da diáspora, a igreja que foge, essa igreja que é espalhada por causa da perseguição. É agora desafiada por Pedro a compreender a sua identidade, quem ela é, a sua finalidade e como devem viver para Deus, como os cristãos do primeiro século deveriam viver para Deus, mesmo diante de dificuldades e do sofrimento e de dor. Pedro aponta aqui alguns caminhos e eu queria destacar 3 caminhos neste versículo que vão nos conduzir para compreendermos melhor o que Deus quer fazer da minha vida e da sua vida. Como Deus quer usar as minhas habilidades, as suas habilidades, as competências. Como Deus quer usar a nossa vida como um todo. E não só algumas pessoas por fazerem um curso teológico. Mas Deus quer usar as profissões, usar as habilidades, usar os dons, usar o corpo de Cristo para ministrar libertação. Esse é o sacerdócio real. Essa é a missão que Deus tem para nós. E o primeiro caminho que eu gostaria de destacar está nessa expressão, como nós podemos ver aí, sacerdócio real. O que é um sacerdócio? No Antigo Testamento, o sacerdote tinha a função de conduzir as pessoas até Deus. Ele tinha essa responsabilidade, ele tinha esse ofício de aproximar as pessoas de Deus. Jesus, ele é o sumo sacerdote por isso, porque ele cria esta possibilidade através da sua morte na cruz, através do seu sacrifício, que eu e você podemos nos chegar até Deus por causa do sacrifício dele. O sacerdote oferecia então as ofertas, oferecia um animal como um sacrifício, um animal puro, que era vertido o seu sangue, imolado, o cordeiro, numa pedra. E Deus podia então rejeitar este sacrifício ou aceitar esse sacrifício. E quando Deus rejeitava esse sacrifício, a resposta vinha através do sacerdote, porque ele mesmo era fulminado, ele ali era repreendido. O sacerdote tinha este papel de representar o povo diante de Deus. E a expressão que nós vemos aqui é um sacerdote real. Isto fala da realeza. É um sacerdote de um rei, que anuncia um rei que quer governar a vida, um rei que quer administrar o seu reino, um rei que vai ter pessoas debaixo do seu senhorio. Por isso esse sacerdócio é um sacerdócio real. Pessoas que indicavam o caminho, pessoas que levavam até Deus, pessoas que intercediam, pessoas que exerciam a misericórdia. O sacerdócio dá uma identidade.
Quando nós vemos a expressão vocês são sacerdócio real, isso quer dizer da nossa identidade. É isso que nós somos como igreja. Nós somos pessoas que levam outras pessoas à presença de Deus. Nós somos pessoas que intercedem. Nós somos pessoas que indicam o caminho. Nós somos pessoas que mostram que há um rei e que há um reino. E que todos nós devemos nos submeter ao senhorio deste reino. A igreja tem um ofício sacerdotal. Nós precisamos entender que esta é a missão da igreja: levar pessoas ao conhecimento de que há um Deus, há um rei, de que há um Salvador, de que há uma libertação. E o que a reforma protestante vem mexer conosco é que não são só os líderes religiosos, os párocos, os bispos ou padres ou papas que deveriam ter este papel, mas que todas as pessoas tinham livre acesso a Deus. A reforma protestante vem trazer que o engajamento, o olhar que você tem para a sua profissão e de como você pode servir a Deus através do que você faz, poderá alcançar pessoas, poderá abençoar pessoas. Calvino, reformador já em Genebra, na Suíça, ele desenvolve muito mais esse tema do que Lutero. Lutero era um monge, mas mesmo assim ele trabalha esse tema do sacerdócio universal. Mas Calvino era um advogado. E Calvino está fazendo uma viagem para a Alemanha e ele passa na Suíça francesa, e ele fica alguns dias na cidade de Genebra, onde ele conhece algumas pessoas como Farel, Zwinglio e tantos outros ali. E ele, como advogado que era, um menino brilhante, filho de um grande empresário, que tinha uma mente fantástica, um organizador sistemático, alguém que conhecia profundamente as leis. Ele começa a ver o Evangelho e começa a ver as Escrituras e ver que as Escrituras dão ordens, dão uma direção, dão um sistema social, econômico, ético, moral para a sociedade. E ele começa a desenvolver então estudos e começa a escrever as institutas para o rei da França. Ele é alguém que está preocupado que o Evangelho possa transformar a vida das pessoas. Vejam só alguns impactos da reforma protestante na vida da Suíça e de Genebra. Eles fizeram um plano de assistência social aos necessitados, sem discriminação de nacionalidade, em 1530. Você imagina isso? Onde já havia pessoas sectárias, completamente bairristas, ainda no mundo medieval. Eles inauguram um sistema de assistência social, ajuda e cuidado na saúde, transformando o sistema de saúde no sistema popular, ao alcance de todos, não só o clero, não só os ricos, mas que todas as pessoas pudessem ter acesso à saúde. Eles tinham, em 1530, médicos visitando as casas, atendimento domiciliar. Eles tinham um esforço do governo para dar capacitação profissional. Calvino desenvolve um combate ao desemprego com oferta de trabalho
pelo governo, um incentivo. Calvino dá ênfase no amparo aos pobres, idosos, desamparados. Eles dão a ênfase também na luta contra a insolência do luxo em relação aos pobres. E davam um exemplo de simplicidade. Calvino desenvolve um sistema econômico com limitação dos juros nos empréstimos, um forte combate à especulação. Ele ataca de forma frontal a escravidão, tanto que europeus que vão se tornar colonizadores já na América, eles já vão para a América com o ideal abolicionista. São reformadores que estão desbravando o mundo, por isso a reforma tem impacto no mundo. Porque protestantes, gente reformada, entendeu que quem entende o Evangelho, quem tem o amor de Cristo, não pode escravizar ninguém a quem Deus salvou com a sua graça. Enfim, são vários aspectos na educação que forma a mente, o pensamento filosófico, a maneira pedagógica de ensinar as pessoas, o surgimento das universidades na Europa, na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, as universidades Princeton e tantos outros lugares, Harvard, tem a influência de pessoas reformadas. O nascedouro dessas universidades é feita num berço aonde gente transformada pelo Evangelho está lá para educar e ensinar. Nós temos como exemplo aqui no Brasil o Mackenzie, em São Paulo. Porque a educação era um meio de transformar pessoas, mudando a sua realidade. Essa é a identidade que Calvino e que a Bíblia dá e que Deus dá a cada um de nós. Você, no que você faz, seja na sua profissão, seja legal, quebrando pedra ou não, você anuncia a Deus, você liga pessoas a Deus através do que você faz. Eu estava assistindo um programa na Discovery que fala de profissões de risco e profissões indesejadas. E eles estavam falando de pessoas que trabalhavam no esgoto. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de programa. Pessoas que trabalhavam com carvão, carvoeiros e tantas coisas, lugares difíceis de se trabalhar, sujeira e tantas outras coisas. Mas eu estava olhando que há um submundo embaixo desta malha asfáltica que nós andamos com os nossos carros. Dutos de esgoto. Nosso lixo precisa ir para algum lugar. Alguém precisa botar a mão nisso. Alguém tem que limpar a casa. Alguém vai ter que fazer o trabalho sujo. E ver sua profissão com sacerdócio não é só trabalhar naquilo que você gosta, naquilo que você quer, mas é pensar de uma maneira especial de que Deus está usando a sua vida para abençoar pessoas. E o que você está fazendo, você o faz antes para a glória de Deus. Nós ouvimos aqui, ontem no culto da reforma, como se identificava um reformado de uma pessoa que não era reformada. Por exemplo, um marceneiro. O marceneiro fazia ali a sua cadeira, talhava a sua cadeira. E como que se descobria que aquela cadeira era feita por um reformado ou não?
eles pegavam a cadeira, viravam ela assim de cabeça para baixo e olhavam o fundo da cadeira. Se a parte do fundo da cadeira estivesse tão bonita, tão lisinha, quanto a parte frontal, é porque esta cadeira foi feita por um reformado. Porque o que está escondido é tão bonito quanto o que está aparente. Dá para entender isso? A minha pergunta é: as pessoas ao olharem para mim e para você, o que elas veem? Identidade. O segundo caminho apontado aqui por Pedro é a finalidade. Vejam só, o versículo 9 diz assim: vocês são um sacerdócio real para... É o para quê? Para que vocês são um sacerdócio real? Para anunciar. Em outras versões há a palavra proclamar. Para anunciar, para proclamar. Deus nos capacita, Deus nos dá possibilidade com dons, talentos, habilidades, capacitação, cursos, gostando ou não daquilo que você faz, quebrando pedras para sustentar sua família ou para construir uma catedral. Tudo que temos vem das mãos de Deus para anunciar, para proclamar. Você está dizendo alguma coisa. Há uma finalidade, há um propósito em Deus te colocar no lugar onde Ele te colocou. Talvez eu e você precisamos entender isso para vivermos melhor, porque às vezes estamos insatisfeitos com o lugar onde estamos sempre reclamando ou murmurando, estamos sempre dizendo: estou quebrando pedra, não está vendo? E às vezes não percebemos o quanto Deus pode estar usando este lugar, este espaço, e o que você está fazendo para abençoar outras pessoas. E assim você também ser muito e ricamente abençoado. Talvez ser tratado, mesmo que isso te humilhe em algumas posições, em alguns lugares onde você está, em alguns problemas que nós temos que lidar no ambiente de trabalho, alguns problemas que temos que lidar na família. Por que será que Deus colocou você nesse lugar que é a sua família? Oh Deus, não tinha outro lugar não? Não tinha outra família? Qual é o propósito de Deus colocar na sua vida um pastor como eu? É para te tratar, meu irmão. Por que será que Deus está usando situações e circunstâncias da sua vida profissional, dos seus filhos, das tensões do seu casamento, das tensões da sua vida profissional, da escassez, das necessidades do país aonde você está vivendo? Tem um monte de gente muito afim, desesperado para ir embora daqui. Mas por que será que Deus nos permite ficar aqui? Por que será? O que Deus está querendo fazer conosco? Qual a finalidade? A vocação, o chamado. Kletos, chamar. Kalel, é um povo que é chamado. Eclesia, que é igreja, que é a palavra que aparece lá em Mateus capítulo 18, é os chamados para fora. Chamados para fora. Eclesia. Vocare, que é a vocação. Lutero, ele é alguém tão especial para a cultura
da Alemanha e para a língua e para a literatura, os seus escritos e tantas coisas, que ele redefine o sentido da palavra chamado, da palavra profissão e vocação. Para eles são a mesma coisa, não há diferenças. Isso aqui é profissão. Deus nos chamou para sermos advogados. Deus nos chama para sermos enfermeiros, médicos, gente que trabalha no esgoto. Deus nos chamou para construir. Deus nos chamou para edificar. Deus nos chamou para ser mães, pais, pessoas que cuidam do lar. Deus nos chamou para cuidar de pessoas, para ver o ser humano de maneira integral. Deus nos vocacionou. Vocês são chamados para anunciar. E anunciar o quê? O que eles anunciam? As virtudes ou as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O anúncio que eu faço com a minha profissão, com os meus dons, com as minhas habilidades, não tem a ver comigo mesmo, com as minhas competências, porque senão seria algo para me engrandecer, com a minha capacidade ou com a minha formação, o que eu sou capaz de fazer ou de conquistar. Mas eu sou chamado para ser um excelente profissional naquilo que eu faço, naquilo que Deus me colocou nas mãos para fazer, para anunciar as grandezas de Deus. E se você ganha dinheiro com isso, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ganhe muito dinheiro mesmo, e com esse dinheiro você vai poder abençoar tantas pessoas. Você vai poder ser generoso, você vai poder ofertar. Você vai poder doar. Não há problema nisso. O problema é a finalidade, a motivação pela qual eu sou um profissional. Talvez isso redefina, jovem, a maneira com que você quer escolher um curso. De que maneira eu posso glorificar a Deus? Como posso ainda mais glorificar a Deus? Talvez seja uma pergunta que você deve fazer. Mas nós ainda achamos que só algumas pessoas oram e a oração delas só que funciona. A irmãzinha fulano de tal, ou a oração do pastor, ou o aconselhamento do pastor, ou a célula que é dirigida só pelo líder, ou só pela pessoa. Nós somos clericalistas, e nós não vivemos no impulso do Espírito Santo, que nos capacita a sermos o que Ele quer que nós sejamos. Há força, há o dínamos, há o poder do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você, para você ser uma bênção onde quer que você esteja, amém? Você crê nisso? Mas fala amém de boca aberta, né, meu? Amém. Diga para quem está do seu lado: olha, Deus te capacita com o Espírito Santo para você ser uma bênção. Para você ser uma bênção. Agora diga para ela assim: apesar de você, viu? Apesar de você. Apesar de você. Ainda bem. Porque não é por nós, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Eu quero terminar com a última palavra: a advertência. A advertência. Nós falamos de identidade, falamos de finalidade, e agora queremos falar de uma advertência. Eu queria convidá-los a olharem aqui
comigo o versículo 4. 1 Pedro 2:4. Olha só o que o texto está nos dizendo. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, que foi o quê? Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Continua, por favor. 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 6. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Versículo 8. A pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Olha, a advertência é que algumas pessoas estão desprezando o sacerdócio. Pessoas que não ligam e não vivem com a sua profissão, com o que são em casa, no dia a dia, da maneira como Deus quer. Com isso, você está rejeitando a pedra. Entenda isso. O que é rejeitar a pedra? Há uma pedra angular, pedra de esquina, pedra onde vai ser a base de todas as coisas, que é Cristo, que os construtores rejeitaram. Isso está se referindo ao povo de Israel. Israel rejeita a identidade de aproximar as pessoas de Deus. Pelo contrário, eles afastam as nações. Eles são sectaristas. Eles são bairristas. Eles são cheios de leis e de proibições para afastarem pessoas. Eles não exercem o sacerdócio. A Idade Média também não consegue fazer isso. Do ano 400 até o ano 1400, há uma crise dessa igreja bairrista, dessa igreja clericalista, que atrapalha as pessoas de se aproximarem de Deus, que não permitia que pessoas tivessem acesso à leitura das Escrituras, que não ensinavam as pessoas a educação para que elas pudessem aprender a ler, e aprendendo a ler, lessem a palavra de Deus e fossem construindo o seu pensamento. Rejeitaram a pedra. A minha pergunta é: a igreja evangélica hoje, será que não está ainda rejeitando a pedra? Não aproximando pessoas, não alcançando pessoas, não se aproximando dos perdidos, não se envolvendo com eles. Eu queria ler um texto com vocês, de 1 Pedro, desse texto que nós estamos lendo, capítulo 2, versículo 12. Esse texto vai falar aonde é que nós devemos exercer o sacerdócio. Aonde? Qual lugar? Vamos ler juntos? Vamos lá. Vivam Meu Deus do céu, o que é isso? Vivam entre os pagãos de maneira exemplar,
para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras, façam as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Meus irmãos, não adianta ser sal dentro do saleiro. O sal é fora do saleiro. O sal precisa salgar. O que diz lá em Mateus? Pode colocar lá, por favor, o texto de Mateus. Vocês são o quê? O sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal é para salgar fora do saleiro. Nós lemos um texto aqui, o Lucas falou de um texto que a luz, a candeia, tem que ser colocada num lugar alto para que ela possa iluminar. Não se esconde debaixo de um alqueire, de uma balança, de um instrumento de medida. Você não põe uma lanterna aqui debaixo. A luz brilha nas trevas. Isso é sacerdócio universal de todos os crentes. É como eu vou sair daqui. É o que você vai viver amanhã. Como você vai tocar as pessoas que estão perto de você. Com que motivação você vai limpar a sujeira que precisa ser limpa do mundo. Seja em que profissão você esteja, se você é político, se você é funcionário público, se você é professor, se você está num ambiente desgastado, se você luta com ideologias que ficam aí pressionando você de todas as formas, seja sal, conserve o sabor. O sal também tem essa propriedade de conservar os alimentos, para que não apodreça. Talvez o ambiente do seu trabalho poderia estar muito mais podre se você não estivesse lá. Por isso Deus te colocou em alguns lugares. Por isso não desanime. Resista. Fique firme, mãe, fique firme. Papai, fique firme. Jovem, adolescente, fique firme em relação talvez à sua família, às pressões que você está vivendo. Não desista. Seja sal e luz, seja sacerdote. Quem rejeita o sacerdócio, o estilo de vida, rejeita a pedra. E quem rejeita a pedra está rejeitando a Cristo. Não viver a sua profissão para a glória de Deus é rejeitar a Cristo. Não viver a maternidade, a paternidade, a vida em família para a glória de Deus é rejeitar a Cristo. Israel rejeitou, a Idade Média rejeitou. A igreja evangélica rejeita. E eu e você? O que nós vamos fazer? Igreja reformada sempre se reformando. Amém? Vamos cantar uma canção aqui, Pedro. Eu quero orar com você. Há uma frase do vídeo dos jovens que diz assim: sim, a reforma continua. Eu queria perguntar aqui, existem pessoas que estão afim hoje de dizer assim: a reforma continua através de mim. Se é com você, se você está entendendo, é com você, Deus vai te capacitar, Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer,
Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele sabe dos seus limites. Ele sabe do que você aguenta, do que você não aguenta. Eu quero dizer para você que Ele está com você todos os dias. Estarei convosco até a consumação dos séculos. É assim. É assim que eu e você precisamos sair daqui. Nós vamos contagiar o mundo. Nós vamos sair daqui para amar pessoas. Nós vamos sair daqui para abençoar pessoas. É isso que Deus quer de cada um de nós. Sim, a reforma continua em mim.